Olá, boa noite, que bom estar aqui com vocês novamente. Sou Zuleika Tani e vamos fazer hoje nossa segunda Masterclass para falar sobre algo que com certeza a gente tem dúvida. Então vamos lá? Vamos dominar o nosso tempo, vamos controlar o nosso tempo e com isso trazer grandes novidades para a nossa própria vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta, para as nossas empresas. Afinal de contas, assim que a gente consegue controlar o tempo, que a gente domina o tempo, tudo muda, tudo fica diferente e a transformação é inevitável. Eu vou aqui começar a mandar aviãozinho para ver quem é que vai conseguir estar aqui comigo também hoje, que vocês sabem, né? Isso é muito importante para todo mundo que está fazendo uma apresentação. Sempre é muito bom a gente estar falando sobre o que a gente mais gosta. E nesse momento que a gente mais gosta, que a gente quer falar com o céu para o tempo, é claro. Então, vamos lá? Vamos começar. Pronto, já mantei. Opa, peraí que tem um que ainda não foi. Agora sim. Agora sim. Todo mundo que estava aqui na minha lista já foi. E vamos lá começar a falar sobre o tempo. Então, vou lembrar para vocês. Essa é a terceira Masterclass. Nós vamos ter 3 Masterclass e depois vamos ter um lançamento de um curso voltado para dominando o tempo. Mas antes de chegar a esse curso, nós vamos estar mostrando e falando para vocês, durante essas três Masterclass, aquilo tudo que pode ser feito para que você melhore a sua gestão do tempo, seu controle do tempo. Pois bem, a primeira Masterclass foi no dia 30, e depois eu vou deixar um link aqui, quem quiser, quem não conseguiu assistir, está no meu Instagram ainda, mas eu também vai ter uma página que vai estar mostrando todas as Masterclass, as 3 lá, por um período curto que vocês podem assistir e ver e mutar tudo aquilo que a gente está falando. E eu já vou começar a dar um oi aqui para quem chegou. O IT Soluções, não sei quem é que está aqui da empresa, mas seja bem-vindo. A Margarita, oi Margarita, que legal. Eric, ai, que legal você tá aqui. Olha, não estou com a camiseta da magia hoje, mas olha como é gostoso a gente lembrar da estratégia da magia, né? Ai, que delícia. Um beijo, obrigada por estar aqui. Cate, o Instituto Femo Moraes Reis. Quem é desse instituto? Não estou lembrando qual que é. Talvez o Wagner, não sei. Ai, Elisa, um beijo. O Matheus Cosmo, nossa, também faz tanto tempo que eu não vejo vocês, que não fico com vocês. E, claro, a Denise da Better Taste Idiomas. Então, vamos lá, gente, vamos começar sem mais delongas para dizer tudo aquilo que a gente está aqui e para que a gente veio fazer isso. Então, vamos lá. Esse curso, ele domina o tempo. O que é isso? Porque a gente fala assim, eu tenho controle do tempo, tenho lista, faço isso e faço aquilo. Só que quando a gente chega no final de ano e começo do ano, é claro, óbvio, que muitas pessoas falam que não tem tempo, que não conseguiu fazer as metas, ou a gente pergunta para a pessoa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tenho tempo. E a pergunta não tem tempo para agora ou para depois? Como que você vai controlar tudo isso? Como você vai conseguir fazer com que você esteja cada vez mais vinculado com aquilo que você quer, com aquilo que você sente, e não com aquilo que o mundo está querendo, ou aquilo que as outras pessoas estão fazendo você tomar conta aí desse seu momento. Então, vamos lá, na nossa primeira Masterclass, a gente falou sobre o equilíbrio real, né? Como quitar de tudo sem deixar nada para trás. Estava até lendo aqui o título que a gente tinha colocado. E aí, a gente começa a entender ali, nessa Masterclass, repito, assistam para vocês verem, por que a gente sente que o tempo está sempre perdido. E é essa questão que a gente tem que mudar, que a gente tem que verificar que pode ser algo diferente. Diferente como? A partir do momento que a gente percebe que a gente tem o nosso controle e que é uma escolha, não é culpa. Então, na primeira Masterclass, nós mostramos a diferença entre ter culpa, não conseguir finalizar as coisas, e for a escolha. Quando a gente tem consciência da escolha, essa culpa tira o nosso estresse e melhora toda a nossa vida. E hoje, nós vamos estar falando nessa nossa segunda aula, como que a gente pode reorganizar a nossa disciplina, a nossa rotina e aquilo que a gente deve fazer. E aí nós já temos um outro detalhe, né? Muitas pessoas começam a falar assim, lá vem ela com rotina, lá vem ela com lista, lá vem ela com um monte de coisa que tem que fazer com planilha para isso, para aquilo. Calma, cada um de nós temos um ritmo e cada um de nós temos uma estratégia melhor para ser usado. Quem disse que o post-it não é uma boa ideia? Quem disse que o seu celular, com algum aplicativo, não pode te ajudar?
Quem disse que se você tem uma planilha imensa, gigantesca, falando detalhadamente tudo aquilo que você vai fazer, não vai ser eficiente? A gente precisa aprender como que nós somos, como que nós reagimos perante o tempo. E aí sim, você vai conseguir entender e direcionar aquilo que você deve fazer e como deve ser feito. Não exige receita pronta, não existe nenhuma receita de bolo pronta. Cada pessoa, e tem mais, tá? Quando a gente é criança é de um jeito, quando a gente está estudando na adolescência é outro jeito, quando a gente está trabalhando é outro jeito, quando a gente está no período de férias é outro jeito. Cada um de nós tem que ter consciência do tempo, ponto. Ainda mais hoje, né, gente? Graças a todos os avanços que nós tivemos de medicina, de saúde integrativa, de terapias, de tanta coisa que surgiu, quantas coisas que nós podemos ter e nós podemos fazer para a gente poder viver mais. Viver mais significa que nós precisamos ter condições para isso. E a primeira coisa que a gente ouve quando vem alguma coisa nesse sentido é dizer assim: ah, não tenho tempo nem para cuidar de mim. E quando a gente não tem tempo de cuidar nem de mim, como é que fica? Como é que vai ser a sua estratégia depois? Quando você percebe que a vida passou. E se você não cuidar de você, você vai ter um tempo maior aqui nesse planeta. E como você vai fazer tudo isso? Se você não organizar a sua rotina, se você não começar a perceber o tempo e estabelecer regras para isso, cada vez mais vai ser mais difícil você atingir aquilo que você quer. Dando esse início, essa introdução do que a gente vai falar hoje, então eu vou começar me apresentando para quem já sabe quem eu sou, outras não. Sou Zuleika Tani, sou especialista em gestão do tempo, em controle do tempo, e agora um novo nome, né, que surgiu, dominadora do tempo. Sou marquesa da gestão do tempo do Brasil. Eu ganhei esse título através de um prêmio de qualidade total no final do ano passado. E assim, desde o princípio, eu sempre, desde que eu me conheço, eu já nasci controlando o tempo, vamos dizer assim, porque eu nasci no dia 2 de janeiro, ontem foi meu aniversário, e cheguei com sirene ligada, meu pai precisando atravessar a Avenida Paulista correndo, porque eu quase nasci no carro antes de chegar até a maternidade. Então, assim, já comecei controlando o tempo, tirando o tempo de todo mundo, fazendo um grande barulho. E todas as atividades que eu tive na minha vida, eu contei na primeira masterclass sobre a questão de fazer salgados e doces para fora da cantina. Falei sobre o meu primeiro emprego, que foi numa companhia aérea, mas eu quero agora avançar um pouco no tempo. Assistam lá para você conhecer a minha história. Quero avançar um pouco no tempo, mas antes de avançar no tempo, olha, quero dar um beijo para a Denise Fonseca, a Rai Araújo, a Marina, a Aline. Nossa, quanta gente. Obrigada, Eric, obrigada. E aí, o que acontece? Daí eu trabalhei na companhia aérea, depois saí da companhia aérea e fiquei um tempo procurando emprego, né, ajustando tudo isso. O que eu resolvi fazer? Trazendo até aquilo que eu já tinha visto com meus pais, né, em questão de salgados, fui vender sanduíche na praia. Natural, olha, natural! E como eu fazia? Eu morava em São Paulo, saía, pegava o primeiro ônibus que tinha na rodoviária ali de Jabaquara e ia para a praia. Na época, a gente com isopor, tem gente que nem sabe o que é isso, mas era o isopor, essas caixas térmicas que nós temos hoje, nós teríamos felicitado muito. Mas olha só, com isopor eu ia. E eu tinha horário para chegar na praia, eu tinha horário para fazer o sanduíche, então eu levantava em determinado horário, ia fazer, chegava na praia e começava no horário do onde? Quando o pessoal estava indo para a praia. Então não adiantava chegar muito cedo nem muito tarde, eu precisava conservar aquilo que eu queria fazer. Fiz um acordo com um parzinho que tinha ali, que eles tinham a geladeira, eu chegava lá de manhã, deixava lá, eles deixavam eu manusear tudo aquilo, depois eu pactava um percentual para eles do que eu vendia, enfim, e assim eu fazia durante todo o final de semana. Assim eu comecei pagando minha faculdade. E sempre controlando o tempo. Então eu tinha que fazer isso todo final de semana, era todo final de semana, não tinha conversa tia ou não, era feriado, era isso ou aquilo. Sou capricorniana, né? Todo mundo fala que capricorniano gosta de trabalho, eu gosto mesmo, eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu acho que é a recompensa que eu tenho de tudo aquilo que eu faço. E aí, gente, olha só. Quando eu voltava, que eu tinha que fazer, como que eu não ia, eu comecei a perceber que eu podia aumentar o meu lucro. E aí, o que eu ia fazer? Olha, claro, simples assim. Em vez de eu ficar
indo, eu ia e voltava, sábado e domingo, tá? Eu não ficava lá. Eu arrumei um cantinho para poder ficar, para poder ganhar mais, porque daí eu fazia também o pessoal da noite. Então tinha aquele, gente, hoje eu não sei como é que tá, faz tempo que eu não fico na praia à noite, né, assim, mas tinha muita gente que ficava na noite na praia. E aí eu comecei também a vender à noite, e aumentando sempre as minhas vendas. Eu sempre fui uma pessoa de vendas. Aí eu descobri outras técnicas que tinham a ver para vender e que podia controlar meu tempo. Porque, é claro, andar na praia, eu já estava fazendo minha ginástica, eu andava de uma ponta até a outra, as pontas da praia, eu ia vendendo e voltava. Às vezes, numa ida só, eu vendia tudo. Daí eu tinha que voltar para onde estava o resto do material para poder fazer. E eu controlava todo o tempo isso, porque também às vezes não adiantava eu ir até lá e voltar, porque daí a gente ia passar o horário do almoço, o pessoal, os banhistas não iam mais comprar. Então, sempre o tempo foi muito interessante. Eu tinha um descanso entre um tempo e o outro. O que eu ia fazer? Então, ali é onde eu continuava estudando. Lembra que eu falei que estava pagando a faculdade? Eu continuava estudando. Eu continuava fazendo as coisas que eu precisava fazer. Claro que também tinha um tempo que eu aproveitava a praia. Eu amo o mar. E tudo isso fez com que minha vida ficasse durante o período nessa situação muito atrativa e muito legal. Até que eu consegui emprego e daí parei com essa questão de gestão do tempo. Mas por que isso é importante? É importante vocês perceberem que se vocês se organizam, se vocês percebem qual que é o foco, é claro que naquela época, gente, e vamos dizer, eu era adolescente. E nessa época, checar e falar assim, vamos numa festa? Não, eu não vou. Doía falar não? Doía. Claro que doía. Queria estar passeando com meus amigos, queria estar indo para um canto para o outro. Mas sabe o que aconteceu? A minha força de vontade era tanta, e eles sabiam que eu estava fazendo isso para a faculdade, que muitas vezes, muitos deles foram comigo para poder me ajudar a vender o lanche. Então, quando você tem o seu propósito muito claro, você acaba angariando as pessoas atrás de você. E não porque você faz isso de propósito. Vem comigo, tal. Eu nunca pedi para eles fazerem. Eles vêm para te ajudar naquilo que você acredita, porque percebe que é o ideal. Então, quando você tem algo que você vai dizer não para alguém, que é esse um grande problema que nós temos, como a gente fala de dominar o tempo, as pessoas pedem para fazer e a gente fala sim, 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 e aí as nossas coisas ficam para trás. Quando você fala não e explica, é muito diferente. Mesmo que seu não seja, eu não quero, eu não estou com vontade, explica de uma forma que a pessoa entenda. Olha, eu não vou te ajudar a fazer isso porque não é meu propósito, não está no meu momento, eu preciso cuidar das minhas coisas. Quem sabe você compartilhando o propósito com essa pessoa, ela não pode te ajudar. Ou você pode ajudar essa pessoa de outra forma. Aprenda que o não pode ser um não momentâneo. Não é um não, não definitivo. Pode ser algo que você possa fazer depois. E nunca saia da sua rotina por qualquer coisa. Nós também já comentamos na master passada que assim, cada um tem o seu horário, não tem nem o que falar. Tem gente que acorda 4, 5 horas da manhã e está tudo bem. Tem gente que acorda 10 horas da manhã e está tudo bem. Tem gente que acorda 2 horas da tarde e está tudo bem. Não importa, porque cada um tem o biorritmo. E tem mais uma coisa, né? Tem pessoas que trabalham durante o período da noite, que têm atividades noturnas. Então, como é que vai querer que essa pessoa acorde muito cedo? Então, respeitando o horário de cada um. A partir do momento que você respeita isso, você vai ter uma rotina. Então, se você acorda de manhã e a sua primeira coisa para ser, eu sei que tem algumas pessoas que fazem isso, acorda de manhã, faz a sua higiene pessoal e já sai para uma academia, por que você não vai parar de fazer isso? O que vai te impedir? Olha, hoje eu não vou na academia porque meu filho acordou no mesmo horário que eu e ele está pedindo para brincar. Fantástico, é uma escolha sua. Faça isso sem culpa. Vai mudar essa rotina? Tem que ter um porquê. Hoje eu não vou fazer essa rotina porque, nossa, já estou imaginando que eu vou ter a minha reunião que vai ser às 9 horas da manhã e eu acordei às 6 horas. Vai ser uma reunião pesada e eu preciso... Vai adiantar você parar de ir para você precisar fazer alguma coisa ou ficar pensando em tudo aquilo? Pense que você pode fazer tudo o que você quiser. A rotina é sua. O tempo é seu. Eu vou repetir uma frase que eu sempre falo. Quem me conhece, ouviu minhas palestras, até já decorou a frase que eu falo. Se você não toma conta do seu tempo, com certeza tem alguém que está tomando conta do seu tempo por você. E aí,
entra uma questão emocional muito forte, muito preocupante, que a gente precisa tomar cuidado. Mas antes de falar disso, quero dar um beijo aqui para a Selma, para a Fran, para o José Luiz e para a Janaína. Ai, Janaína tá com que acabaram de entrar. Obrigada, meus amigos. Olha só, se você permite que as outras pessoas tomem conta do seu tempo, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar irritado. Você vai começar a fazer com que as outras pessoas sintam-se tristes. Por quê? Porque você vai falar mal, você não vai estar bem, você não vai permitir que as pessoas vivam aquilo que elas devam fazer, porque você está deixando que elas tomem conta do seu tempo. E daí você fica irritado. Claro que você fica irritado. Você quer fazer uma coisa e outra pessoa que está fazendo outra, como é que fica? Por isso que você tem que ter uma conexão emocional muito grande. E aí é que entra a outra técnica que a gente precisa aprender. O tempo está diretamente relacionado com as suas emoções. O tempo está diretamente relacionado com o seu dinheiro. Porque é assim, se você não controla as suas emoções e você acaba fazendo coisas que você não quer, o que isso implica? Implica em algum momento você estar precisando trabalhar mais para ter mais dinheiro para poder pagar aquilo que você quer. Só que aquilo que você quer é algo que você quer porque precisa, porque é uma questão emocional até de criança que você quer, tudo bem, mas tem que ter consciência. Ou é pirraça? A gente volta a ser criança, é uma pirraça. Eu só quero fazer isso se eu quero porque eu quero porque... E aí tem uma questão das redes sociais. A rede social falou que eu preciso de. Precisa mesmo? Será que é algo que você precisa ou que você está vendo aí as pessoas passarem e você não precisa realmente disso? Vou contar uma história. Tinha um senhor que ele vivia muito feliz. E todo mundo estranhava por que ele vivia feliz em tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha uma vida aparentemente simples. Mas quando você conversava com ele, ele sabia tudo. Sabia qual era o melhor carro do mercado, sabia a marca, a potência do motor, como que aquilo desenvolvia as marchas. Ele entendia tudo de carro. Se você falasse sobre uma viagem internacional, qualquer país que você falasse, ele conhecia. Ele falava do ponto turístico, ele falava dos valores que teriam, que era melhor andar de Uber, ou se era melhor andar de metrô. Não vamos entrar de trem, que aquele país é maravilhoso. Tudo que você perguntava para ele, em questão de pensar em qualidade de vida, em coisas que nós, assim, sonhos. Viajar de navio, viajar de avião, viajar de trem. Tanto aqui no Brasil como no exterior, ele sabia falar muito bem. Qualquer assunto que você tinha, uma bolsa nova que saiu de uma grife, nossa, ele sabia que saía, ele sabia o que estava acontecendo e conseguia trazer isso para todos. E aí, um belo dia, como as pessoas foram conversar com ele, vamos perguntar, nossa, mas onde que você trabalha? Onde que é o seu dinheiro? Da onde vem esse seu dinheiro para você fazer tudo isso? E ele, muito sabiamente, muito quieto, perguntou, que dinheiro? Não, porque você conhece tudo isso que está acontecendo, você fala daqui, fala de lá. Então, você já foi para esse país, você já foi para aquele, você conhece joias, você sabe distinguir as pedras das joias. Ele, não, eu nunca saí do meu país. Como assim? Você sabe do carro, a marca do carro, a cor do carro, o modelo que saiu comparado com o outro. Como assim? Você nunca te... Não, eu não tenho carro. Como? Daí ele explicou o que ele fazia. Eu penso o seguinte, que para minha felicidade, eu não preciso ter tudo aquilo que está se mostrando aí pela sociedade. Para minha felicidade, eu preciso conhecer. Então, o carro, eu vou nas concessionárias. Eu vejo, eu entro, eu faço o test drive, eu dirijo ali por alguns minutos e depois eu vou para minha casa. Eu não compro carro. E quando eu preciso usar o carro, chamo o Uber. As bolsas, as joias, os perfumes. Eu entro nessas lojas que vendem e eu vou lá perguntar, conhecer, saber. Mas eu não tenho a preocupação de entrar na rua e estar com colar de ouro, um colar de diamante e ficar preocupado se alguém vai me roubar ou não. Eu prefiro apreciar aquilo que existe.
Era o estilo dele. Ele adorava. As viagens, o que ele fazia? Ele pegava na internet as informações, ele descobria aquilo que estava fazendo e por ali ele ia. Era o jeito que ele conseguiu fazer e não precisar se desgastar com dinheiro. Trabalhando mais, para gastar mais. O que eu quero dizer para vocês é que está tudo certo a gente viajar. Gente, eu viajei o ano passado, quem me acompanhou viu quantas viagens que eu fiz e eu adoro viajar e está tudo bem. Eu viajei e trabalhei. Eu viajei e fiz curso. Eu viajei e aproveitei. Foi uma opção minha. Agora, quantos anos que passaram na minha vida que eu não fiz nenhuma viagem? Não tem problema. Porque o momento é aquele que a gente faz. Não é porque a sociedade está falando que eu tenho que fazer que eu vou fazer. É o momento certo que aparece que faz. Mas por que a gente se sente culpado, ou a gente se sente com inveja, ou sente com ciúmes, porque um monte de gente está fazendo? Não é assim que funciona. Quanto mais a gente conseguir descobrir que o mais fácil é nós sermos quem nós somos, independente de qualquer outra coisa, a gente vai perceber que, dá tanto tempo, ele não precisa ficar aqui do meu lado. Eu posso fazer de uma forma muito mais diferente. Mas eu queria também falar para vocês o seguinte. Quando a gente fala de técnicas, e quando a gente fala de, por exemplo, a técnica de fazer o planejamento, e aí cada um vai fazer no seu horário, repito, vocês têm que ter a sua consciência, tá? Do que é que você faz. Você gosta de fazer o planejamento antes de dormir, você faz o planejamento de manhã quando você acorda, não importa. Importa que faça. E qual que é esse planejamento? Eu costumo dizer que é o planejamento real. Não imaginário, não sonho, não é aquilo que quero fazer, nada. Considerando que nós temos 24 horas, todos nós temos 24 horas iguais. A gente não muda isso. O que você consegue fazer em 24 horas? Tá aí, alguém começa a escrever e começa a escrever uma coisa muito simples assim. Olha, eu consigo fazer 5 coisas durante o dia. Tem gente que faz uma lista de 20. Tudo bem. Se você vai fazer essa lista, aprenda a colocar do lado quantos minutos, quantas horas você vai fazer em cada uma das coisas. Lá vem ela com controle. Isso é dominar o tempo, não é controlar o tempo. Se você, por exemplo, ter uma atividade, tem uma reunião, a reunião é de 1 hora, faça a reunião terminar em 1 hora. Mas a reunião não sou eu que convoquei, é outra pessoa que convocou. Você saia em 1 hora. Se você vai visitar alguém, se você vai almoçar com alguém, que hora você vai chegar e que hora você vai sair? Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem assim, eu vou almoçar e eu sei a hora que eu vou chegar, não sei a hora que eu vou sair. Ótimo, se você planejou isso. Se sua agenda depois do almoço não tem mais nada, perfeito. Agora, depois não chega em casa falando, nossa, eu tinha que fazer isso, eu não fiz. Aquela conta que tinha que pagar, eu não paguei. Eu ia fazer não sei o que, não posso mais fazer e vou ter que deixar para o dia seguinte. E tem outra coisa que eu vou falar para vocês, gente, não façam isso. Não esperem que aquilo que você não fez hoje, você vai recuperar no dia seguinte. E no dia seguinte, em vez de você ter 10 tarefas para fazer, você vai fazer 15, porque você quer fazer as 5 desse dia. Não. Pegue o que você não fez hoje, planeje num outro dia, outra semana. Ou pegue algo que você vai fazer amanhã e jogue para outro dia. Mas não queira acumular tudo. Quando você acumula tudo, primeiro te dá um estresse desnecessário. Segundo, que existe uma grande possibilidade de você realmente ter algum problema psicológico, que precisa de um terapeuta, que precisa de um psicólogo, porque você acaba criando uma ansiedade dentro da gente que é muito ruim. Quando a gente fala de neurociência, o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas ele é muito, como é que eu vou dizer, tem algumas pessoas que chamam ele de burro. Eu não acho o nosso cérebro burro, eu acho o nosso cérebro metódico. Eu acho o nosso cérebro que ele é preguiçoso. Preguiçoso eu posso chamar que meu cérebro é. Se você faz uma coisa que ele gosta, ele vai continuar fazendo. Quer ver? Vou ensinar alguma coisa para vocês que vocês não devem fazer. Vocês acordam de manhã, tocam o telefone, o despertador, celular, aonde for. Na hora que ele toca, você já programou que você vai dormir mais 5 minutos. Alguém faz isso? Seu cérebro já acostumou. Então, você marcou 6 horas, ele já acostumou que ele vai cortar 6:05. Tire, deixe 6 horas e não vai tocar depois de 5 minutos. Primeiro dia, você vai acordar atrasado. No segundo dia, talvez.
No terceiro, ele já vai perceber. Ou eu acordo agora, eu acordo uma única vez. Isso é treino. Nosso cérebro precisa ser treinado. E quando a gente fala que eu treino, mas eu não treino, ou eu treino, mas eu não quero treinar, ou eu treino, não precisa, cansa. Tudo que a gente faz na nossa vida é uma questão de treino. Por que você escova os dentes todos os dias? Porque você foi treinado para isso desde pequeno. Por que nós temos que tomar banho todos os dias? Porque alguém nos ensinou que nós devemos tomar banho todos os dias. E você quer ver a diferença? Quando você vai em algum país que é muito frio, eles não tomam banho todos os dias. Quando você vai num lugar, num país, por exemplo, que eles têm a falta de água, eles estão acostumados a lavar a louça, a lavar aquilo que sujou ali das refeições, 3 vezes por semana e às vezes até 2. Eu só tenho água nesses dias. Qual é o dia que passa o lixeiro na sua rua? Você está habituada que naquele momento, uma vez por semana, uma vez, eu não sei, é lixo reciclável, às vezes é uma vez por semana só, outros passam todo dia, outros passam três vezes por semana. Não sei, cada lugar tem um encanto, tem um jeito. E você foi treinada a separar o lixo naqueles dias. É treino. A Janaína colocou assim, é verdade. Desde menina eu tenho essa questão dos 5 minutinhos. E meu pai também era assim. É treino, gente. Treinou o nosso cérebro. Se você treinar o seu cérebro que todos os dias, tal horário, você vai fazer tal coisa por tantos minutos, tá tudo bem. Se você não treina, você vai fazer aleatoriamente. Então eu vejo aqueles planejamentos. Eu vou fazer isso, 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 isso. Daí eu pergunto, esse planejamento tem o seu lado pessoal? Você vai cuidar de você? Você vai cuidar de sua família? Ou qualquer coisa que faça tá tudo bem? Ou ali só tem as coisas profissionais? E olha que capricorniano gosta de coisas, colocar muitas coisas profissionais. Mas você tem que ter tudo na vida. Você precisa participar de várias etapas. E você tem que ter o famoso equilíbrio. E esse equilíbrio é fácil? Se você treinar, E outra coisa que a gente precisa fazer também, gente, é treinar passo a passo, dia a dia. Não adianta querer, é que nem, como que você aprende a tocar um instrumento musical? Praticando. Quanto você aprende a falar outra língua? Treinando. Quanto você aprende a escrever? Treinando, exercitando. Quanto você aprende a pular amarelinha? Pulando. Lembra o nosso tempo de amarelinha, de pular corda? Fazendo. Não tem outro jeito. Então, quando a gente fala do domínio do tempo, existem muitas técnicas que podem ser usadas. Mas, repito, qual é a técnica ideal para você? Você precisa primeiro entender sobre o tempo, para você criar uma rotina e você saber aquilo que você pode fazer. Eu sei que aqui eu tenho algumas escritoras aqui na nossa live. Eu queria falar para vocês o seguinte, como é que vocês conseguem escrever os livros? Não é com planejamento? Não é dedicando um tempo, às vezes tem gente que chega e fala assim, não, hoje eu vou ficar 8 horas escrevendo. E consegue escrever por 8 horas. Eu não consigo. Tem gente que precisa quebrar o tempo, a famosa técnica Pomodoro. O que é essa técnica Pomodoro? É que você fica meia hora ali trabalhando, 25 minutos trabalhando e 5 minutos você faz alguma coisa que te distraia, que saia desse momento. Eu, quando for escrever um livro, eu tenho uma rotina. E qual que é essa rotina? Do meu jeito, não é o único. Mas o que a gente tem que consciência? Quanto tempo que você consegue se concentrar, sem distrações. E aí, gente, também vai ser uma diversidade enorme de quantidade de minutos, de horas ou de tempo que pode ser cada um. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Alguém que tem alguma falta de foco, e aí não estou nem falando de algumas pessoas que têm o diagnóstico de alguma coisa, de TDAH, não é essa a questão. A questão é se você, quanto tempo que você consegue ficar concentrado em algo, que não importa o que aconteça à sua volta, você vai continuar estando ali e você vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Se você sabe qual é o seu tempo do seu foco, aí, gente, fica muito mais fácil. Como é que você faz para chegar até isso? Treinamento também, testando. E como que faz isso?
Simples. Hoje nós temos aqui o celular que todo mundo tem, o computador tem cronômetro, tem temporizador. Coloca lá, eu vou fazer tal coisa em tanto tempo. E eu vou dizer para vocês, quando vocês começam a fazer isso, vocês vão perceber que 2 minutos, 5 minutos são capazes de transformar muitas coisas que você pode saber, que você poderia fazer. Outra história. Tem uma amiga que ela falava que ela aplicava com o marido todo dia. Por quê? Porque ela chegava e tá aí a louça, a pia da cozinha sempre estava cheia. Ou porque ele saiu e almoçou em casa, ela não almoçava em casa, mas ele às vezes almoçava e tinha do café da manhã, ela tomava o café da manhã, saia correndo que não estava, e toda vez quando ele ia, e ela sempre saía antes dele. E toda vez quando ela chegava, sempre a pia estava suja. E daí ela chegava e tinha que ir para academia. E daí quando voltava para janta, tá aí os dois correndo, tinha que lavar tudo para poder estar tempo de fazer, e ela achava isso muito chato. E daí a gente conversando, depois ela virou minha aluna, e conversando sobre isso, era uma coisa que pegava no pé, não pegava. Daí eu comecei a perguntar, questionar e ver, eu falei, tinha que encaixar, gente. Vocês sabiam que se vocês fizerem todos os dias 5 minutos de louça, você lava, faz uma transformação incrível na sua vida? 5 minutos, tá? Aí eu precisava arrumar 5 minutos do tempo que ela saía. Não, porque de manhã não tava, que não sei o que. Daí eu chequei, né? A questão da academia, ela chegava, saía e ia pra academia. E ela tinha horário, ela chegava na academia, eu chego na academia, e geralmente ela chegava na academia. E ela ficava esperando uns 10 minutos até alguém desocupar um instrumento que ela queria, onde ela queria, o aparelho que ela queria usar. E aí eu perguntava pra ela, mas depois de você tinha mais gente esperando? Não, só eu. Falei, então, por que você não sai de casa 5 minutos mais tarde? Em vez de você ficar esperando na academia, você aproveita e lava a louça. Ela achou aquilo uma ideia incrível, inacreditável, e ela achou que não ia estar certo. Tá bom, eu vou fazer, mas não vai estar certo. Nossa, mas eu não pensei nisso antes. Eu falei, então vamos fazer? Testa. Então ele testou um dia, ela ia 3 vezes por semana. Testou um dia. Eu não perguntei, ela também não falou nada, ela foi esperar. Testou outro dia. Passou uma semana, ela tinha feito 3 vezes, e tá aí ela me ligou. Zu, acabou meu problema em casa. Porque não só eu aprendi com isso, como meu marido também aprendeu isso. Então, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo 5 minutos do banho dele de manhã para poder começar a lavar a louça. E eu, quando eu chego, eu pego esses 5 minutos e acabou o problema. A gente vai almoçar, vai jantar, tá tudo sempre limpo e acabou o problema. Não brigo mais com ele. 5 minutos. Se você quer aprender um instrumento novo, se você quer aprender uma língua nova, 5 minutos por dia é o início do seu treinamento para o seu cérebro perceber que você tem tempo para fazer isso. E tempo light. Algo que você tem no seu dia a dia que você pode girar para fazer isso. Sempre é possível. Sempre a gente pode fazer. O que a gente precisa é a coragem de deixar a procrastinação de lado e fazer aquilo que a gente precisa. A gente também comentou, e tá aí, já vou falar, hein? No dia 6, que vai ser a nossa terceira Masterclass, eu vou passar para vocês os tipos de procrastinadores que todos nós fazemos, dependendo do momento que nós estamos, do momento da nossa vida, a gente procrastina. E procrastina com coração, com vontade. A gente sabe o que a gente está fazendo, mas a gente brinca que não. Eu vou repetir um tipo que eu comentei no dia 30, que fala o seguinte: perfeccionismo. E a gente fazia isso quando a gente, no nosso tempo, que a gente ia atrás de emprego. O que você... eu preciso que você me fale qual que foi o nosso... Me fala um defeito seu, porque a gente fala só das qualidades. Fala um defeito. Um defeito. Eu sou perfeccionista, esse é meu defeito. E é um defeito mesmo, viu? Só que a gente falava isso como se fosse uma coisa boa. Imagina se eu falar que não. Perfeccionista é aquele que só entrega o trabalho quando ele não encontra mais nenhum erro. Depois que ele ter feito, refeito, olhado, observado, corrigido novamente, é aí que ele vai entregar. Perfeccionista é aquele que não para de fazer porque nunca tá bom. E aí, quando o perfeccionista passa uma parte do trabalho para outra pessoa fazer e a outra pessoa entrega, ele refaz tudo, porque ele sabe fazer melhor.
O meu está melhor do que o dele. E é isso que faz com que ele ache que ele seja. E aí, quando você percebe que você é uma pessoa que você é muito perfeccionista, acontecem algumas coisas. Primeiro que as pessoas vão sair de perto de você porque não vão gostar. Só você que sabe fazer, por que eu vou estar aqui? Você perde a chance das outras pessoas te ajudarem. Porque tudo que eu faço é errado, ela vai refazer mesmo. E sabe quando a gente pega isso? Com o filho. O filho vai lá e arruma a cama. O filho sai para ir para a escola, a mãe vai lá e arruma a cama dele de novo, porque acha que não tá bom. Esse é o maior exemplo que nós temos da mãe perfeccionista que não deixa nem o filho aprender como que ele vai arrumar a cama, gente, quando ele é pequeno. Se ele depois vai melhorando, é o treino, ele tem que treinar. Agora, quando ele percebe que a mãe está fazendo, por que ele vai fazer? Ele cada vez mais vai embora e vai deixar a cama para a mãe fazer. Não precisa ela fazer. Por que ela vai fazer? Ela vai fazer de novo. Isso está mais na gente do que nele. Mas é isso que acontece. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Quer ver outro exemplo? Mas antes de eu falar outro procrastinador, eu quero dar um oi também para algumas pessoas que entraram aqui. A Mari, muito bom que você está aqui, Mari. A gente falou hoje no WhatsApp, olha você aqui. A Noêmia e a Andréia. Tá, confeitaria artesanal. Por sinal, gente, vale a pena entrar em contato com ela. Olha só, gente, quantas coisas que a gente pode fazer para poder entender como que é o perfeccionismo. Sabe qual que é outro procrastinador que a gente precisa tomar cuidado? É o indeciso. É aquele que não sabe o que faz. É aquele que uma hora quer para cá, ou quem pergunta alguma coisa, não sei. O que eu vou fazer? Não sei. Cada um vai para um canto e o que acontece depois? A gente não sabe aquilo que vai fazer. E aí, enquanto você fica demorando para poder pesquisar, para poder resolver, quanto tempo você demorou? Quando você decide, sabe aquelas pessoas? E aí, gente, estou falando, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos falar de viagem, aquela pessoa que vai comprar uma passagem. E aí, ela não contrata uma agência de viagem, ela própria vai pesquisar e tá tudo bem. E aí ela começa a ver, olha, não, mas se eu for por aqui, se eu for por lá, daqui a pouco ela já pensa em outra viagem, e aquela que ia fazer, ela não faz mais, porque ela achou um roteiro mais interessante do que aquele que ele estava fazendo, e não decide. Daí você pergunta para mim, você não vai viajar o mês que vem? Vou. E para onde você vai? Ah, não sei, porque eu posso ir para cá, para lá, para cá, para lá, para lá. Tem umas 10 opções de roteiro. Daí você pensa, nossa, mas essa pessoa realmente ela está procrastinando ou ela está pesquisando? Uma coisa é pesquisa, que a gente faz, tudo bem. Mas a procrastinação fica muito evidente. Quando ela percebe que qualquer outra pessoa pode falar para ela, não, olha, em vez de você ir para tal lugar, vai para aquele outro, porque você pode fazer aquilo, aquilo, aquilo. E ela deixa de lado aquilo que ela pensa e vai para o outro lado daquilo que ela quer. Que ela nem sabe se ela quer. Procrastinação a gente fala na próxima Masterclass. Mas queria falar para vocês o seguinte, cada vez que você entende, existem tantas ferramentas, tantas possibilidades, que você pode parar e realmente prestar atenção do tempo. Hoje eu também vi num dos grupos que eu estou, eles estavam falando o seguinte, como é que o empresário de hoje vai viver, vai pensar, quando a gente fala de tempo, sabendo que a longevidade é algo que é real, né? Na época que eu nasci, quanto tempo que a gente ia viver era uma expectativa de vida muito menor do que nós temos hoje. Tanto é que as pessoas, quando chegavam, imagina, 50 anos já estava velho para o mercado de trabalho. Hoje, as empresas contratam, sim, muita gente com a idade de 60, 70, 80 anos para poder estar ainda atuando. Claro que depende da saúde, de como que essa pessoa está, o conhecimento que ela tem, mas tem muita gente trabalhando. E, porque quer trabalho, o pessoal, algumas falam assim, mas a pessoa vai morrer trabalhando? Gente, a gente tem que trazer o dinheiro de alguma forma. E aquelas que não têm uma reserva, que não foi para... Porque a gente não planeja. A pessoa da minha idade não planejou ter uma reserva financeira para viver até 100 anos. 90 anos a gente não tinha planejado. Então, agora a gente está ampliando. Claro que agora a gente tem a consciência e a gente aumenta isso. Agora, por que parar? Se a gente tem condições de fazer. Então, dominando o tempo, você vai dominar todas as questões que tem na sua vida que vão fazer você prosperar e você estar melhor naquilo que você quer chegar.
Seu sonho, o seu planejamento podem ser extraordinários. Tudo vai depender da forma como você trata isso, do aplicativo que você tem, do papel que você tem, do post-it que você tem e da forma como você vai usar todas as técnicas que tem. Acredito que vocês também já devem ter ouvido falar que todo o nosso sucesso, todos os nossos, a produtividade que nós temos corresponde a 20% do nosso tempo. Os outros 80% não traz o retorno para a gente. Agora, se você não sabe quais são esses 20%, você vai continuar trabalhando 100% todos os dias e nem sempre você vai ter os 20% de retorno. Então, entender e dominar o tempo para a sua produtividade, para o seu crescimento, para a sua vida ser melhor, é algo que não tem como evitar, vai fazer a diferença para vocês. Eu tenho muitos projetos, eu participo de muitas coisas, mas todas elas com o tempo certo, encaixado, tudo naquilo que eu posso fazer. Dificilmente eu deixo de fazer alguma coisa. Claro que às vezes eu entrego coisas atrasadas, claro que eu não sou, eu não tenho como cumprir tudo aquilo que eu estou falando, quando acontece tantas coisas às nossas voltas. Mas uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte, que tudo aquilo que eu escolho fazer é uma escolha, não é culpa. Então, muitas vezes, tem até amigos de coração que vêm para mim, Su, vamos nos encontrar? Falo, vamos. Quando? Peraí. Às vezes eu marco daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Por quê? Porque eu sei que nesse período que eu estou marcando, eu vou conseguir. Ano passado foi muito usado esse critério, porque eu viajei muito. Então as pessoas falavam, Zu, vamos tomar um café? Não. Queria ir? Claro que queria. Pode ser um bate-papo virtual? Porque daí você consegue minimizar as saudades e você consegue estar com a pessoa sem prejudicar o seu tempo. Eu vou dar oi para a Regiane, que também, olha, ano passado foi uma bênção enorme. Ela não mora no Brasil, ela veio para o Brasil, eu fui tomar um café com ela e depois eu fui atrás dela e também fui lá almocei, não foi nem café, a gente almoçou juntas. Em outro país que a gente conseguiu fazer isso. Mas no tempo certo foi 2 vezes. Claro que a gente gostaria de estar todos os dias juntas, mas não estamos, não é possível, não tem problema. Quando tá, a gente vai e estamos dentro do coração. Então, gente, olha lá. Vamos recapitular. Hoje é nossa segunda Masterclass. Vai ter a terceira no dia 6. E no dia 8, gente, é o lançamento do curso, que eu também convido todos vocês. Aqui no link tem um formulário que você preenche só para você receber todas as informações. E quem preencheu o formulário também vai receber o e-book falando sobre prioridade e necessidade, que é algo que a gente precisa identificar para poder dominar o nosso tempo. E com isso a gente ser pessoas mais felizes, mais alegres e dentro daquilo que a gente quer. Então não se esqueça. Dominadora do tempo é o que eu espero que vocês sejam, que cada um de vocês seja. Domine uma pessoa que seja dominadora do tempo, que consiga realmente transformar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta, da sua empresa. Porque é muito bom você saber tudo isso que está acontecendo, é muito bom você ter o controle daquilo. Porque aí, quando você decide que você vai trabalhar um pouco mais na empresa, vai ser uma hora extra, chegar um pouco mais tarde, se você faz uma escolha com sentido, porque não é todo dia, é uma vez ou outra que aconteceu um imprevisto, alguma coisa urgente que você precisou fazer, ninguém vai pensar que você não está mais gostando, ninguém vai pensar que você está traindo, ninguém vai pensar que você não está afim de voltar para casa. Todo mundo vai entender que é uma escolha daquele momento. Quando vira uma rotina, daí sim, você está fugindo do quê? Então a gente tem que parar de fugir das coisas, de controlar o nosso tempo e de bater as nossas escolhas com o pé no chão, com certeza e com a habilidade de escolher o que é melhor para o seu tempo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje. Mandar um beijo muito carinhoso, que 2025 seja cada vez mais próspero. Vai ser um ano extraordinário e eu espero vocês no dia 6. Vou mandar para vocês o lembrete do dia, para vocês estarem aqui comigo também para descobrir sobre a procrastinação e outras técnicas também que a gente vai estar falando. E depois, no dia 8 também, para fechar o lançamento do curso. Muito obrigada, desejo uma excelente noite para todas vocês e a gente se vê logo, logo. Obrigada, pessoal. Até!